Fala galera, tudo bem? Eu vou mostrar como que eu faço para ganhar no PokerStars, no Cash Game Six Max com de 1 e 2 centavos. Quero mostrar mais para vocês mais ou menos como que eu penso das jogadas e para talvez estar ajudando alguém aí que gosta também estar aprendendo essas coisas. Então, primeira coisa que eu queria que vocês vissem, né? Esse site aqui que fala sobre os níveis de cada jogador, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Tá? Cada jogador tem um nível, né? Talvez ele tá, por exemplo, o jogador que viu lá na TV uma propaganda do PokerStars, aí começou a entrar, ele nunca viu poker, é o nível 0, que é aquele jogador que não sabe de nada. O nível 1, que é o jogador que vê só o que tem, né? Ele não se preocupa com outros jogadores. Aí o nível 2, que já é o jogador que já se preocupa com outro oponente. E aí nível 3, nível 4 e nível 5, né? Então assim, o que é o mais importante de tudo é você saber identificar quem são os jogadores, que nível que eles estão jogando, porque vocês identificando o nível que eles jogam, então você joga um nível superior, ou seja, se o cara tem nível 1, que ele fica pensando, né, o que eu tenho, nem se preocupa com o oponente. Tem. Qual o nível que eu tenho que jogar? É o nível 2, que é o que meu oponente tem, o que, que ele está representando. Entendeu? Através das apostas dele, o que, que ele tem. Então eu vou partir para o nível 2. Agora, se meu oponente joga nível 2, né, a gente vai jogar o nível 3, que é o que meu oponente acha que eu tenho, certo? Porque, por exemplo, se a pessoa tá no nível 2, o que o meu oponente tem, ela tá preocupada em saber o que o meu oponente tem. Quais são as apostas, com as apostas dessa pessoa, entendeu? Ele tá representando, ele vai estar pensando mais ou menos nisso, certo? E sendo assim, a gente jogando nível 3, né? Eu vou começar a fazer umas apostas para contar uma história para ele do que eu tenho, entendeu? Então, se eu contar uma história que eu tô trincado e que for bonitinha, ele vai lá fugir, entendeu? Porque ele tá pensando nisso. Ele, entendeu? Então, quanto mais você consegue mostrar pra ele que você tem aquela carta, mais chance vai dar de dar certo. Entendeu? Mas primeiro você tem que identificar com qual jogador você está jogando, certo? E aqui eu peguei uma, uma sessãozinha que eu fiz, né? Poucas mãos na verdade, né? Mas aí eu vou mostrar mais ou menos como que foi, né? Então vamos ver nas jogadas, uma por uma, tá? Pra gente ir reconhecendo, ver o que os jogadores estão fazendo na mesa, ver quem são eles, né? A gente não precisa talvez nem jogar a mão, né? Mas a gente vai estar observando quem jogador faz o que, tá? Esse silêncio aqui, 8-6, né? S1, S1 Lance 8-6, ele entra de limp, né? Aí o Rongodo dá call, né, com 48 centavos, né? O Galerius já puniu, né? Apostou 6, que é uma aposta pouca, uma aposta fraca, certo? E eu com Dama Valete, né, não conheço ninguém, o que eles estão fazendo, não tem nem como eu pensar em jogar com eles porque eu não conheço ninguém. Então, né, claro que eu vou dar fugir aí. Aí o Silêncio que tinha dado limp, deu call, seguido do, do fold do Rangodo, ou seja, né? Ele tinha odds aí para pagar, né? Era pouco, mas enfim, ele foldou, né? Já essas são tendências de ser cara ruim, entendeu? Esses caras aí. Então você já pode colocar aí que ele é um nível 0, que ele não entende muito do assunto, entendeu? Então você já vai meio identificando e com o tempo, com as jogadas que você vai vendo dos seus jogadores, você vai melhorando o que você tinha identificado, entendeu? Às vezes você identificou uma coisa, mas não era realmente, entendeu? Então é assim, você sempre tem que estar prestando atenção para saber o que está acontecendo. É, então, e aí o Silêncio foi lá e pagou, né? Entrou de limp call. Veio esse flop, né? Cheio de espada. Ele deu mesa. E aí o Galerius deu 14 em 17. Postou uma aposta forte. O Silêncio foi lá e deu call, certo? Aí ele foi lá, deu mesa. E o Galerius foi lá, betou 38, uma outra aposta forte, certo? Que já pra mim aí eu acho que já ele tem carta, né? Porque ele tá apostando duas vezes, né? Num board cheio de espada, talvez ele esteja tentando proteger. Às vezes ele pode estar com mais de espada, também tentando fazer o outro fugir também, mas com flush draw. Mas eu penso nisso, né? Um mais de espada ou um rei, alguma espada também. Então, né? Eu acredito que ele tem uma mão sim, né? O Silêncio foi lá e foldou, certo?
como eles não mostraram as cartas, não tem como a gente tirar muita informação. Porém, ainda temos a informação que o Silêncio entrou de limp e call, certo? Com o tempo, né, nas próximas jogadas a gente vai ver se ele vai entrar de limp call de novo, limp call, porque aí a gente vai identificando, realmente esse cara é ruim. Entendeu? Então sempre tem que estar prestando atenção para ir atualizando o seu banco de dados, né, que é o seu histórico com a mesa, né, com cada jogador. Aqui vem 6 e 3, eu não conheço ele também, fugi, né, tranquilo. Fold, o Funny aumentou aí, tem o Dama 8, né? Eu posso tribetar ele, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Eu não conheço os jogadores, então vou jogar um pouco mais tranquilo, né? Não quero mostrar pra mesa também, já logo de início, que eu tô apostando com qualquer mão, porque aí ninguém vai acreditar, e outra, eu nem sei quem os níveis direito, certo? Então o Funny apostou, 6 centavos, o Silêncio deu call fora de posição, certo? Agora ele tá jogando call de fora de posição, ele tinha dado limp aquela vez, então, né, a tendência dele ser ruim já tá mostrando por aí. Eu provavelmente já marquei ele que ele é ruim, já, né, porque ele tá mostrando passividade. Normalmente um cara que tem o nível 2, que é aquele jogador que pensa o que o meu oponente tem, ele já é um pouco mais agressivo, entendeu? Porque ele sabe que o Funny tá abrindo, né, o Funny tá abrindo aqui com muita coisa, então ele vai tribetar pra puxar, né. Entendeu? Mas como ele mostra essa passividade, então já mostra que é um nível menor que o 2, né? Ou é o que eu tenho, ou ele joga com o que ele tem, ou é o nível 0, que é aquele que não sabe de nada. Ele paga com um 7-2, por exemplo, aí só pra ver se acerta o 7, o 2 e aposta e ganha. Entendeu? Então ou ele tá no nível 0 ou tá no nível 1. Né? Certo? Então aí ele pagou, beleza. Aí vem flop rei 3-2, bem seco, né? O Silêncio deu check. O Funny apostou 8 de 14. E o Silêncio foi lá e deu um re-raise no flop seco. Ou seja, né? Se ele tem 2-2, se ele tem 3-3, se ele tem rei-rei, entendeu? Será que ele pode ter? Claro que, assim, né, a gente nunca sabe, tem 100% de certeza, mas o que a gente sabe é que quando a pessoa tá trincada, ela não vai querer assustar outra pessoa. Então essa aposta dele é meio estranha, porque o que ele tá querendo dizer com isso, entendeu? Ele tá com medo? Se ele tá com a trinca, por que ele apostou tudo isso, né? Por quê? O flop tão seco tá com medo do quê? Certo? Então é uma coisa estranha, ou seja, né? Pra mim tá no nível 0. Eu já começo a pensar porque ele mostrou passividade, já tá fazendo uma jogada nada a ver, entendeu? Então não é mais o que eu tenho, entendeu? Eu acho que é mais o nível 0, tipo, não sei de nada mesmo. Porque se ele tivesse um rei, o que eu tenho, ele não vai achar que ele vai estar absoluto assim. Então acho que é nível 0 mesmo. E aí ele foi lá, foldou, certo? Então, sem mostrar muitas cartas, a gente já começa a saber mais ou menos quem são os jogadores e como que eu vou jogar com cada jogador, certo? Então aí vem o 7-2 agora. O Fanny apostou de novo, né? Apostando de 6 centavos. O Silêncio, como sempre, tá dando call, né? Jogando todas as mãos. Vem o flop Ás Valete 3, tudo lá em cima, né? Provavelmente o Silêncio não tem uma mão muito boa, né? Porque ele paga tudo, né? Enfim, o Fanny foi lá, apostou 8 de 15 e ele foldou. Aí o Fanny foldou, eu foldei, o Silêncio deu call de novo, limp. O Matirix, ele já puniu o limper, 8 centavos, certo? Que já é uma jogada de quem já entende um pouco mais, né? Ou seja, ele está punindo, já é uma tendência a jogadores um pouco melhores que o Silêncio a fazer isso. Porque se o Matirix fosse ruim também, ele entrava de limp também, e não punia, entendeu? Então, provavelmente eu já vou marcar o Matirix também, que ele já entende um pouco mais do jogo, entendeu? E aí foi, né? E o Silêncio vai dar o call, como sempre, né? Dama valete 10, certo? O Silêncio já saiu betando, né? Porque não dá pra definir muito o que ele pode ter, porque ele é um cara que não sabe de muita coisa, certo? Ele pode ter um Dama 3 e tá fazendo isso, entendeu? Ele não sabe, ele pegou um valete 5, viu e apostou, entendeu? Porque ele não sabe, certo? E aí vamos ver como que ele reagiu. Ele deu call, o Matirix 2010, certo? E agora ele apostou mais 20 centavos, né? E, de novo, né, não dá pra saber muito o que ele tem, né? Não vou querer fazer uma leitura que nem eu faço pros outros jogadores, porque não adianta, ele é o jogador nível 0, que não sabe de nada. Quando a pessoa não sabe de nada que tá fazendo, você tem que jogar nível 1, que é sempre um nível maior, certo? Que nem a gente viu aqui, ó. Nível 0, né? Não sei de nada. Quando
a gente tá quando a gente sabe que o parceiro tá no nível 0, a gente sempre tem que jogar um nível acima dele, ou seja, o que eu tenho, ou seja, eu só vou pagar se realmente eu tiver, porque ele não vai estar blefando, porque ele não sabe de nada, vai apostar, certo? Se ele apostar e eu não tiver carta, é melhor eu, mesmo, não é melhor nem eu pensar que ele tá blefando, porque, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Então, ele foi lá, apostou 20 de 35, certo? E ele fugiu. Certo. Aqui 10 e 3, fugiu. O Silêncio fugiu, primeira mão que ele foge. O Matirix já entrou de raise, né? Que é a característica do jogador bom, ele não entra de limp, ele já sabe, né, que tem que dar raise. O Sinner foi lá, deu tribet nele, ele foi lá e foldou. Tranquilo, normal, certo? E aqui a gente já pode ver que o Sinner foi lá e tribetou, certo? Ele não mostrou a carta? Não, mas ele já vai entrando no meu histórico. Ó, ele tribetou o cara ali, certo? Parece também que ele pode ser um jogador que também entenda das coisas. Quando um cara é agressivo, normalmente agressivo, eu vou tender pra achar que ele já sabe, entende um pouco mais daquele que não é agressivo, certo? Então beleza, 10 e 7. O cara entrou de limpo, silêncio normal, né? O Galerius também entrou, deu call aí também, certo? O Galerius também que não tá agressivo muito na mesa, também, certo? Mas ele não fez muitas jogadas passivas, né? Agora ele só entrou de limpo, porque o outro entrou de limpo, certo? Ele pode ter 5-5, 4-4, enfim, eu não sei muito como ele joga, certo? Mas como ele não fez muitas cagadas, eu entendo que ele sabe um pouco mais também, né? Mais do que esse silêncio, que não sabe nada. Então 10 e 7 aí veio o flop, né? Eu dei mesa, o silêncio deu mesa e o Galerius deu mesa, certo? Beleza. Aí virou um 8. Eu tenho um par, certo? Um par de 10. E que eu acho, como esse Galerius, eu provavelmente ele seja um jogador um pouco bom, e como ele foi o último a falar, eu acho que ele não tem carta, porque se ele tivesse, ele apostaria. Não queria, né, que outras duas pessoas vissem, certo? E o silêncio, como entra toda a mão, eu não tô preocupado muito, eu acho que meu 10 tá ganhando, certo? Sendo assim, eu vou querer apostar, né, pra meio que proteger minha mão, né, mas achando, por valor, na verdade, porque eu acho que eu tô ganhando, pra não dar free card pra eles, certo? Então fui lá, apostei, ele pagou, silêncio, pagou, certo? Que eu não tô com muito medo que ele pagou, também porque provavelmente ele tem uma mão ruim, certo? Também porque ele pode ter várias mãos, né? Ele não sabe jogar, certo? E aí vem um 4, como eu sei que, né, ele pode ter muita mão ruim aí, e se ele não tiver, se ele tiver uma mão ruim, eu vou apostar, ele vai fugir, certo? Então não tem por que eu já sair apostando aí, certo? Porque se eu apostar, ele só vai fugir, eu não vou ganhar mais dinheiro, certo? Se eu apostar, ele não vai ter, ele vai fugir. Se eu apostar, ele vai ter e eu vou perder mais um pouco. Então dá a oportunidade, vamos dar a oportunidade para ele blefar, se ele não tiver, né, que é bastante vezes ele não vai ter. Eu dei check, ele foi lá, betou 10 centavos de 15, eu fui lá, deu call, e aí ele apresentou dama-dama, certo? É bem estranha essa dama-dama, né, mas reflete bem aquilo que eu falei sobre ele, que ele não entende nada sobre o jogo, porque vamos voltar aqui, né? Ele tá com dama-dama e ele entrou de limp, né? Beleza. Aí eu dei check, ele deu check também. Com dama-dama ele deu check, ou seja, ele não tem noção nenhuma do jogo. Entendeu? De quanto que tem que apostar, o que tem que fazer, porque entendeu? Então é aquela a mesma análise, né? Infelizmente né, nessa, ó, por exemplo, virou 8, eu apostei 4, ele nem fez questão de aumentar, ficar com medo, porque ele não sabe direito, entendeu? Então beleza. Eu paguei, aí eu dei check, né? E porque eu falei assim, ele pode vir blefar, né, se ele não tiver nada, que eu acho que ele tem. E ele foi lá e só que ele tinha, acontece. Mas a leitura, a nossa jogada foi boa, entendeu? Que isso que é o que importa no jogo, não é o resultado, mas é assim as atitudes, ver se é a mais coerente possível, certo? E nesse caso, eu acho que a minha jogada foi coerente, não tem muito que, né? Beleza, aí vem 8-4, aí o cara aposta, eu fujo, aí o silêncio sempre dá call, né? E é o Funny, né? Funny deu check, o Funny foi lá, betou, né? Eu fui lá, ele foi lá e deu call, né? Virou outro ice, ele deu check. O Funny já deu check, né? Provavelmente já desligando a mão, né? Porque não, né? Se virou o outro ice, provavelmente ele não tem esse ice, né?
E vai dar mesa porque sabe que o silêncio vai pagar com muita coisa também, que ele é meio louco. Aí virou 6, o silêncio betou 14. E aí o Funny fold, certo? Então beleza. E aí vamos lá, continuar. Aí o Funny entrou de raise de novo, certo? Então é um jogador normal, não faz jogadas ruins, né? Jogador, né, que sabe um pouco, né? Aí o silêncio deu call, vem o flop baixo, o Funny beta, o silêncio dá call, certo? Vem o flop, vem o 10, o Funny vai lá e dá a segunda bordada. E aí resolve a parada. O Funny levou a mão com 2 pedradas, né? Jogou bem a mão. Representou bem, né? Então vem, a iFunny deixou, largou, né? Eu tenho mais de 5, eu paguei, eu apostei, certo? Recebemos fold e deu call, né? Vem um flop 773, ele abre check, o Galerius. Eu com as 5, acho que eu tô ganhando do Silêncio, certo? E já do Galerius eu já não sei muita coisa, né? Sobre o Galerius, mas eu sei que assim, como o Silêncio pagou, e ele pagou com muita coisa pior que o Wise 5, certo? Vai tender ao Galerius também pagar, porque vai dar mais odds pra ele. Ele tá no Big Blind, entendeu? Então ele pode pagar com uma mão ruim também, certo? E aí eu fui lá, eu dei check, mas esse check é meio que por valor, entendeu? Porque pra meio que ver, pra ver a reação da mesa, né? Se o Silêncio vai betar, o que o Galerius vai fazer. Mas do Silêncio eu acho que eu tô ganhando, certo? Se o Galerius aposta, se o Silêncio aposta e o Galerius foge, eu acho que eu vou sentir normal, tranquilo na mão, acho que eu tô ganhando tranquilo, certo? Aí eu dei mesa, só que ele também deu mesa, certo? Então aquela que eu achava que minha mão tava boa, que era boa, certo? Agora se confirmou mais ainda, né? Porque ele não apostou. Aí virou um 4. O Galerius vem de check, certo? Eu com esse Ás, eu posso estar ganhando do Galerius de muito dama vala, né? Rei dama, ou 8 e 9, qualquer coisa aí que ele tenha pagado com valor assim, entendeu? Ele pode ter 8-8, ele pode ter 6-6, pode ter 6-5, mas também ele pode ter rei dama, Ás e 10, Ás e, entendeu? Várias coisas, certo? Sendo assim, eu vou apostar aí, né? Porque eu acho que eu já posso levar esse pote, né? E às vezes até o meu Ás seja bom. E eu também ainda tenho a possibilidade de virar o Ás ou o 2 ainda, certo? Então eu já vou tentar levar o pote aí, né? Não vou dar mais uma free card pra todo mundo, certo? Então eu fui lá, apostei 10 de 19. O Silêncio foi lá e deu call, certo? E aí o Galerius deu call também, certo? E esse call aí também fica meio estranho pra mim, né? Porque por que mãos que ele pode ter dado call, certo? Pode ter dado call com 6 e 4, ou 5 e 4, ou um par, né? Um 3 e um Ás, por exemplo, ele pode ter dado call. Ele pode ter dado call com 5-5, ou, né? 8-8, 9-9, ele pode ter dado call, certo? Mas agora, né? Como o Galerius pagou, certo? Ou ele pode estar de flush draw também, né? Ele pode ter muitas mãos aí, certo? Mas então, a minha missão, que era levar o pote no flop, eu não consegui, certo? Provavelmente aí eu vou perder a mão mesmo, porque não vai ter muito o que fazer, certo? Então aí vai, virou meu Ás, por sorte, certo? Nesse Ás, é aquilo, né? Se eu apostar de novo entre 2 jogadores, eu acredito que eles não vão pagar também. Porque, assim, se eu não tiver o Ás ou coisa melhor, eu não apostaria entre 2 jogadores, certo? Então acho que eles vão acreditar que se eu apostar realmente tem, entendeu? Então como eu acho que eu tô ganhando, quero controlar o pote, não vejo valor eu apostando, porque eu acho que eles vão fugir, eu dou check aí, e aí dou check, e aí o parceiro mostra 8-8, e o nosso amigo de J10 suited. E aí fomos pra uma mão. Aí veio um Ás e 9, eu já fugi, certo? O Silêncio deu call, deu check, foi check call, check check, check check, check check. E aí, ó, entrando de limp com dama e 3 suited, né? E o Fanny também não quis inventar, não. Agora vem o Valete 2. O Sinner PL, que não agrediu muito, assim, ele apostou. O Fanny já aumentou, né? Deu uma tribet. Conseguiu levar. Fugiu todo mundo. Eu de Valete, Valete apostei. O Silêncio deu call. E eu de Valete, Valete. Que nem... eu não sei se eu tô ganhando também. Certo? Se ele não tiver... ele pode ter me pagado com muita coisa ruim mesmo. Ás e não sei o que. E ele pode tentar inventar. Então o Valete, Valete tá ganhando. Muitas das vezes ele tá ganhando ainda. Certo? Mas eu não vou querer crescer esse pote assim. Porque, né?
que é perigoso. Tô jogando sem posição e vamos ver como que ele vai jogar. Eu dei check, ele deu check. Vem o 3. Agora nesse 3, de novo, eu acho que se ele tivesse uma dama, ele apostaria, certo? Se ele tivesse alguma carta boa, ele apostaria. Meu valete provavelmente está ganhando, certo? E aí eu acho que vale a pena apostar um pouco, que é pra extrair um valorzinho aí, certo? Aí eu apostei 6 de 12, o parceiro foi lá, pagou, virou um 6, certo? Aquilo que nem eu falei pra vocês, né? Ele deu mesa no flop, né? Eu vejo ele apostando, às vezes até com 10 ele aposta, entendeu? Então, pensando bem assim, o que ele pode ter nessa mão, né? E ainda virou um 6 de coração. Se eu apostar agora aí e ele não tiver, eu acho que ele não vai pagar, entendeu? Se ele tiver até um 10 assim, ele pode até não pagar. Então eu acho que melhor aí eu dar check para controlar o pote e ver o que o parceiro vai fazer, porque, né? Ele pode ter várias coisas ruins também, né? Porque uma a gente viu, ele não sabe jogar. Então eu acho que aí é preferível dar um checkzinho, né? Pra não ser blefado. De eu apostar, o cara vir lá e apostar e eu ser blefado, né? Então dou check pra dar um check call. Mas eu fui lá e apostei, certo? Apostei. Vamos ver. Provavelmente para um 10 ou um 7-7, 8-8 ele pode pagar, mas assim, como é muitas mãos que ele joga, então a 8-8, 7-7 sim, são possíveis, só que eu acho que, né, ele já tá jogando toda a mão, eu acho que ele vai ter, entendeu? Agora o 10-10 pode pagar, e se ele tiver algum 10 ele pode pagar? Ele pode pagar, mas eu apostei aí, não sei se, entendeu? O que ele pode achar que eu tenho? Se ele tiver um AIS maior, por exemplo, será que ele paga? Ele não sabe jogar direito, né? Eu apostei, mas eu acho que o check também valeria, entendeu? Eu acho que pode dar o check quanto apostar também. Eu acho que é bem close essa situação, entendeu? Eu fui lá, ele foldou do mesmo jeito, certo? Eu aqui pensando, eu preferi mais no check mesmo, que era pra controlar, entendeu? Porque. Então, enfim, é mais ou menos isso que eu penso. O ICE 5, vamos lá. O meu Fanny apostou, certo? Eu tô com ICE 5, né? Eu apostei tranquilo no botão. O meu amigo Silêncio deu call, certo? E o meu amigo foldou. Aí vem ICE 5, eu tô com ICE 5, certo? Vem um flop rei, eu tribetei, ele pagou, né? E ele saiu apostando. Assim, como que nem eu falei pra vocês, né? Normalmente esse jogador não vai ter nada. A gente tá vendo que ele tá pagando muito e que meu Ice ele pode estar muito na frente, certo? Meu Ice, eu posso estar ganhando esse Ice, com esse Ice eu já posso estar ganhando. E nessa hora aí, eu resolvi, né, tipo, como ele tá blefando muito, né? Tipo, como ele pode ter muito e meu Ice pode estar ganhando, e nesse flop, principalmente, né? Ele já saiu apostando, talvez ele nem sairia apostando com o rei, entendeu? Esperando que eu aposte, né? Ele saiu apostando já, eu não acreditei muito na, na ladainha dele, certo? E aí eu já meio que coloquei ele contra a parede, né? Eu fui lá, e aí eu dei um raise pra 40, né? Tipo, pra ele se decidir na mão. E aí? Agora, pago ou não pago? Entendeu? Você vai continuar na mão ou não vai continuar na mão? Entendeu? Pra ele ver que situação, pra ele ter uma decisão difícil, na verdade. Porque eu acho que na maioria das vezes ele não vai ter, né? Esse 18. Agora, se ele pagar, aí eu já vou desligar a mão. Se ele tava blefando, parabéns pra ele. Mas é assim, eu acreditei que eu apostando esses 40 centavos, né? Eu apostando ele agora, voltando ele agora, ia mostrar muita força, né? E como provavelmente ele não vai ter, ele não vai ter essa cara de pagar, certo? E aí ele foi lá e foldou, já aproveitamos mais o spot, ganhamos. E assim a gente vai ganhando, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando, né? Do pessoal sem mostrar as cartas, né? Por quê? Porque a gente aprendeu, a gente está analisando cada jogador para ver qual que é a melhor situação e é assim que funciona o poker para você ser lucrativo. Você tem que saber com quem que você está jogando, entendeu?
Porque se você não sabe o nível da pessoa, às vezes você vai jogar um nível 3 e a pessoa é nível 0, entendeu? Então não vai funcionar, entendeu? Então sempre você tem que saber. Se você não sabe com quem você está jogando, meu filho, você não vai estar jogando poker, porque poker, para ser lucrativo, você tem que pensar nisso. Com quem você está jogando? Cada pessoa é de um jeito de jogar, certo? Então beleza, o meu amigo deu, o Fanny deu, apostou, certo? Eu tô com rei e dama. Aqui, ó, eu posso tribetar ele, também, né? E só que assim, eu posso tribetar ele, eu já tribetei ele uma vez, certo? Com aquele Ice. E se eu tribetar ele, e ele por ser nível 2 ele ainda pode me blefar, né? Sendo que meu rei dama é melhor, entendeu? Então eu não quero blefar meu rei dama, eu vou dar o call aí, entendeu? Pra variar um pouco a jogada, não ficar tribetando só também, certo? Mas eu poderia tribetar também. Vem um rei, ele aposta 10 de 15, tô com rei e dama, certo? Como ele é um jogador agressivo, que a gente, né, que eu falei pra você, que o jogador ele é agressivo, ele tá apostando, certo? Por que, que ele tá apostando? Uma C-bet normal. Ele é um jogador agressivo, agressivo não, é um jogador nível 2 lá, que a gente colocou ele, né? Porque ele tá representando, né? Ele tá mostrando força, ele não tá dando limp, que nem sempre. Ele faz a jogada correta, ele sempre é agressivo, ele não é o passivo, não fica dando call, certo? Então ele tem noção da coisa. A gente dá pra tirar nisso que ele tem noção, certo? Então ele foi lá e apostou 10 centavos, certo? Eu, como tenho rei e dama, né? Provavelmente esse cara ele tá dando uma C-bet, ele não tem nada, entendeu? É uma C-bet normal, entendeu? Provavelmente, então sendo assim, eu vou dar o call só porque se eu por exemplo, voltar ele, postar 30, ele vai fugir com todas as mãos que eu tô ganhando. E eu não quero que ele fuja com as mãos que eu tô ganhando, entendeu? Então, eu vou só dar o call só, certo? Pra, né, até controlar o pote e também pra não assustar ele também, entendeu? Aí virou um 9, ele foi lá e deu um segundo bet um pouco mais forte, certo? Que nem, ele é um jogador experiente, ele já sabe um pouco ele já entende um pouco do jogo, certo? Se ele entende um pouco do jogo, né? Vem esse flop seco, ele também sabe que eu vou pagar ele muitas vezes, mesmo até não acertando o rei, certo? Então é aquela coisa, ele pode ter, como não pode ter. E o meu rei dama eu acho que tá muito, muito bem aí, certo? Porque, por exemplo, se ele tem dama, dama, bala, bala, 10, 10, eu não jogaria desse jeito. Então eu já descarto essas cartas da mão dele, certo? Se ele tem dama, vale 10, eu acho que ele pode jogar desse jeito com certeza. Agora, se ele tem Ais e pouco, Ais e 5, Ais e 6, eu acho que ele também pode jogar, né? Querendo apostar, segunda aposta, né? Porque também não tem muitos draws nesse board, entendeu? Então é uma boa carta para ele apostar, para mostrar força. Então ele pode apostar com muita coisa aí também, certo? E se eu pegar, voltar ele, apostar 60, 70 centavos agora, ele vai fugir com essas mãos. Eu não quero que ele fuja com as mãos que eu tô ganhando, entendeu? Então eu vou lá e só pago também porque não tem motivo, certo? Chega o River, né? Vem uma dama, agora ficamos dois pares. Agora, se ele tinha as, né? Que foi que ele representou, tava tentando representar. Ele agora assentou na mandioca, né? Agora, se ele tinha o valete 10, que era uma mão também que ele podia, agora ele tá bem, certo? E ele foi lá e deu mesa, certo? Agora, ele dando mesa, eu realmente acredito que ele pode ter, que ele deu pá, entendeu? Rei valete, por exemplo, talvez não. Se ele tivesse um rei valete, ele checava o turn, né? Pra não crescer tanto pote assim. Enfim, agora ele checou, certo? Então eu tô com o rei e dama, certo? Ele pode ter o Ais, certo? Mas na verdade é aquilo, né? Eu acho que eu não acredito que ele tenha muita coisa não. Talvez um Ais e rei pode ser, só que agora eu tô ganhando também. Agora trinca, ele não tem dois pares, ele não tem, porque eu acho que ele apostaria agora pra extrair valor, certo? Então o que ele pode ter? Ou é nada, certo? Ou é um rei. Só que um rei, né, que vai ser uma carta, ou talvez, né, até uma dama, né, um rei valete, né, ou uma dama, talvez uma dama valete que ele apostou, né, eles podem pagar, mas é uma aposta, uma coisa que eles vão pagar se for pouco, para deixar eles bem curiosos, entendeu? Então eu acho que aí eu não posso fazer uma aposta forte aí,
uma aposta de 30 centavos, né? Já seria uma boa aposta, eu acho, né? Pra talvez atiçar a vontade dele pagar, certo? E aí a gente foi nos 50 centavos de 87. Então uma aposta um pouco maior que metade do pote. É uma aposta pesada, certo? E aí, né, a gente já fez a análise, enfim. Agora temos 3-3, damos o raise e o nosso amigo Galerius deu re-raise, certo? Ele tá quietinho na dele, tá se mostrando de boa, certo? Então ele tá voltando. Assim, eu tenho stack para pagar ele. Ele também tem stack para caso eu acertar a minha trinca, certo? Nesse caso, eu paguei especialmente só para mim acertar a trinca só, certo? Paguei, né? Vamos ver se a gente acerta a trinca pra a gente extrair dele. Só que acontece que, né, eu errei o flop. E eu fiquei bem ruim aí, já vou desligar a mão já porque, né? Só que aí ele foi lá, apostou 27, certo? E a gente de quadra, né? Somente quadra, a gente tem que foldar a mão, né? Só que não. Aí então ele apostou 27. O que pode ser esse apostar 27? Ele pode ter me trebetado com As e Rei, pode ter me trebetado com As e Dama, né? Ele pode ter me trebetado com Rei e Dama, com essas mãos, né? Que não bateram, certo? Então ele pode estar fazendo isso por blefe também, certo? Como ele também pode estar né, fazendo isso, né, com lá em cima, Ás, Ás, Rei, Rei, Dama, Dama, né? Que por ele ter jogado poucas mãos e ter feito isso, né? Eu acredito que ele pode ter. Então a gente está com uma quadra de 3, né? Não tem que ter medo, eu não vou aumentar aí para ele poder me blefar. Para ele poder me blefar não. Eu não vou aumentar aí pra ele fugir com o blefe dele, certo? Se ele pode estar blefando, então vamos dar condição para ele continuar blefando, certo? Aí virou um 7. Ele apostou 60 de 96. Nessa hora, o que eu pensei? Falei, bom, ele deu a segunda pancada, né? Grande agora, né? Tá deixando até 1,22 para trás, certo? Com o 7, que virou que praticamente não muda nada. Não muda nada o jogo, certo? E então, assim, se não mudou nada, ele mandou essa bomba aí, né? E eu acho que ele manda essa bomba aí, mas na verdade quando ele tem carta, porque se ele não tiver carta e vira esse 7, que não muda muita coisa, ele sabe que eu também, muitas vezes eu vou continuar pagando ele, entendeu? Porque ele, né? Então ele não vai soltar uma bomba, porque ele sabe que se eu tiver um 8, 8, 9, 9, 10, 10, né? Ou um 7 mesmo, ou 5 Ais, por exemplo, eu posso pagar, porque esse turn não ajudou muito ele se fosse pro blefe dele. Então ele apostou, aí eu já acho que agora ele tem carta, entendeu? Eu já coloco ele mais na mão, no que tem. Mais que ele não tá blefando, coloco ele mais aí. Se ele não tá blefando, qual que é a melhor maneira da gente, né, extrair tudo? Talvez seria pagar agora e esperar outra bomba dele? Assim, eu acho que o ruim disso é que se eu pagar agora e bate um Ás, por exemplo, ele tá com Rei, Rei, Dama, Dama, Vala, Vala, ele pode ficar com medo, certo? E se eu acho que ele já tá com carta mesmo, ele pode ter 8, 8, 9, 9, 10, 10 também, entendeu? Essas mãos, Valete, Valete, que é tudo pra cima de 7, entendeu? E se eu voltar ele, ele vai pagar também, ele não vai conseguir fugir, entendeu? Então eu achei que a melhor maneira assim de extrair agora, né, já seria colocar ele na porta já, né? Porque acho que ele não foge mais, acho que ele tá representando bastante. Né? Eu tô com a quadra, eu já coloquei ele a win, ele pagou, mostra o Aizaz e puxamos o pote. Certo? Então beleza, aí vem um Rei Rei, né? O Silêncio. Ele entrou de limpo, eu apostei 12 centavos, né? Um pouco alto, né? Pra ele pagar, porque eu sei que ele paga bastante coisa, né? Aí vem o flop Ais, eu sei que esse Ais ele pode, como não pode, tá também, que ele, né? Eu não vou querer blefar esse meu Rei provavelmente na frente de muitas mãos dele, certo? Então eu vou lá do mesa, e ele foi lá e betou 74. Ele apostou olha o tamanho do pote, certo? E aí nessa hora eu decidi fugir, porque eu não sei o que isso pode representar, se isso pode ser Ais, porque que nem eu disse, né? Ele não sabe de nada, ele pode fazer isso com Ais, enfim, não dá pra você saber muito. É aquela coisa, é o que eu tenho, tem que jogar o que eu tenho. Se ele não sabe jogar nível 0, tem que jogar o que eu tenho. O que eu tenho? Tem o segundo par. Ele apostou 75 centavos, certo? Eu não vou pagar 75 centavos com o segundo par, certo? Então aí foi, aí vem o outro Rei Rei,
Dessa vez eu entrei de limp, né? Porque muitas vezes eu tava apostando, né? E eu achei que ele poderia apostar, eu entrando de limp, mostrando passividade, eu achei que ele poderia inventar alguma coisa, né? Porque esse cara é um inventador, ele não sabe de nada, certo? Então ele foi lá e deu check. Flop vira 10 e 9, certo? Eu dou check e ele dá bet, certo? E eu com meu rei, eu sei que eu tô ganhando de muitas mãos dele, né? Vou lá para extrair valor dele. Eu apostei 10, certo? E aí ele apostou 26. Vixe, e agora? Complicou, hein? Ele pode ter essa trinca, ele pode ter acertado 10 e 9, ele pode ter acertado 10 e 5, 9 e 5, dois pares. Sim, ele pode, certo? Mas o que nós sabemos é que ele não sabe jogar, certo? Sabemos, né, que ele pode estar fazendo isso com um par de 10, né, que é o top pair, tipo 10 e 5, 10 e 4, 10 e 3, certo? Então acho que meu rei é grande aí, certo? E como ele não sabe muito jogar, assim, eu falei assim, bom, vou jogar por valor essa mão, né? Não vou fugir mesmo, não vou fugir mesmo. Eu vou dar raise aqui e vou abraçar. Se ele vir de all-in, eu vou abraçar porque ele é louco, ele não sabe o que tá fazendo, ele joga e o meu rei aqui tá ótimo, né? E aí ele pegou, deu all-in, eu fui lá e paguei e ele mostra dama e valete, certo? Tivemos uma boa análise, né? Fomos e aí virou 8 e perdemos essa mão, né? Que deixou bem chateado porque teria ficado com 8 dólares aí, né? Já perdi um pouco aí, infelizmente. Certo? Mas o importante é a gente tá sabendo o que a gente tá fazendo. Entendeu? A gente tá entendendo o jogo. A gente perdeu, mas a gente perdeu na frente ainda, entendeu? Acontece, não tem por que ficar brava. Às vezes eu fico nervoso, mas eu fico nervoso quando eu não tô entendendo mais nada que acontece. Quando eu começo a fazer merda, quando. Entendeu? Agora, quando a gente começa a pensar mais no jogo, às vezes dá essa bad beat, acontece bad beat, mas o legal é que você tá na frente do cara. Já já você vai começar a lucrar, já. Entendeu? Aconteceu, entendeu? Mas você jogando desse jeito, você sabe que tá jogando, você vai começar a lucrar já. Certo? E aí, 7-5, o cara deu raise o Galeiros, né? Que não mostrou muita. E quando ele mostrou o Galeiros, quando ele fez uma jogada, ele mostrou o Wise Eyes pra gente. Ou seja, ele não tava blefando, certo? Eu acredito que ele já seja um jogador mais tight, certo? É um jogador que sabe do jogo, né? Mas é mais tight do que o Fanny, por exemplo. O Fanny, ele movimenta mais. O Galeiros, ele movimenta menos e quando ele movimentou, ele apresentou as eyes. Ou seja, ele é mais tight mesmo, entendeu? Aí ele apostou do fim na mesa, que eu coloco crédito nisso, né? Aí beleza, aí vem 9-6, suited, eu dei raise, silêncio fugiu, né? Para surpresa de todos, vem um Ice 8-4, certo? Check, 9-6, o único jeito de levar o pote é apostando, dá uma c-bet normal. O cara deu raise num flop seco, ele tribetou eu, entendeu? Eu já não conheço Demuter, não vi ele jogando muito, entendeu? Enfim, né? Não tem nem como eu pagar, não tem como pensar em nada, né? Então aí eu vou lá, fugir normal, tranquilo. Aí vem Dame 6 suited, né? O silêncio, aqui, ele entrou de limp. E aqui o Demuter, ele puniu, né? O segundo movimento dela na segunda mão consecutiva. Em posição, eu já coloco ali que ele, né, tem tendência de saber alguma coisa, né? Vem 9-3-2, ele flop, ele vai lá c-bet e o parceiro folda. O Demuter de novo dando raise, né? Mostrando mais que ele tá mais, né, com range amplo, né? Já mais soltinho na mesa. Valete, fugiu, sobrou eu e ele, eu apostei 12, né, porque eu sei que ele paga muita coisa, principalmente agora que ele tá com confiança lá em alta, ele vai pagar mesmo, entendeu? Porque ele tá ganhando e tal, vai jogar em posição contra eu, ele vai pagar, valete, eu entro naquele mesmo pensamento meu, eu tô valete, tô ganhando, não vou apostar aí, porque talvez se eu apostar eu vou fazer ele fugir as mãos que estão perdendo de mim, entendeu? Então eu vou tentar, né, vou dar check aí pra ver, né? Aí virou um 5, o valete, de novo. Eu posso estar. Eu acho que eu tô na frente, né? Principalmente porque eu acho que se ele acerta o Ais, aí ele vai apostar, entendeu? Porque ele tá apostando toda hora. Então eu acho que ele não apostou agora. Eu acho que o meu valete tá na frente, entendeu? Só que se ele não tiver com Ais e eu apostar agora, provavelmente ele vai fugir com muita mão, entendeu? Também que eu tô ganhando.
entendeu? E o pote já tem 24 centavos. É bom dar um check de novo aí pra, né, pra dar a chance de ele poder me blefar de novo, certo? Aí foi o que eu fiz, dei check. Aí virou um outro 9 aí, certo? Eu tô ganhando, provavelmente meu amigo não tem nada mesmo. Se eu apostar, ele não vai pagar, né? A não ser com 5, com 2. Mas aí eu tanto posso apostar como eu posso dar check também, que eu acho que umas duas jogadas podem ser boas, né? Mas não vou condenar ninguém que sai apostando aqui também, certo? Na hora eu não apostei, enfim, tá com valete, tá com rei dama, certo? Aí vem o Ice 6, o Fanny, ele abriu e eu aí fui lá e tribetei ele, certo? Eu já tinha tribetado ele uma vez, ele tinha fugido, certo? Dessa vez ele me pegou, né? Ele me deu uma forbet. Da última vez eu tribetei ele e aí eu ganhei com o quê? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui. Eu mostrei minhas cartas. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui se eu acho. As e 5. Deu raise, eu tribetei, ele call, certo? Veio um flop. E eu só que não mostrei minha carta. Eu dei 40 cents, certo? E aqui, de novo, eu tô tribetando ele, né? Dessa vez ele me tribetou e eu fugi. Certo, 9 e 8, posso abrir, meus amigos foldaram. E aí vem rei 9, eu abri de novo. Meu parceiro deu call, eu tenho 9, certo? Nesse flop rei 9 aí, talvez seja bom dar um c-bet aí, pra blefando mesmo, porque se eu dar check, pode muitas cartas fuderem eu posso tentar roubar o pote aí mesmo, né? Porque se eu dou check, ele como gosta de inventar, ele vai apostar com qualquer merda lá e, né? Agora eu posso definir a mão aí, tentando apostar agora, se não tiver nada ele larga, se tiver, enfim, GG, e a gente vai pra cá, certo? Enfim, né, falei que não vou apostar, bem a dama, deu check, B6, ele aposta e eu fold. Enfim, galera, é isso aí, mais ou menos como que eu penso. Vocês dão uma olhada aí, vou deixar na descrição esse site aqui, né, para vocês darem uma olhada dos níveis, né, começar a pensar mais ou menos e sempre quando estiverem jogando, tende a parar de jogar o Zoom, né, se joga o Zoom, joga uma mesa normal e começa a mais perceber as pessoas e anotando as pessoas que esse é o poker de verdade, é isso que vocês têm que aprender, entendeu? E é isso que vai fazer vocês serem lucrativos, conhecerem os outros. Não simplesmente ir lá no Zoom e ficar jogando uma mão atrás da outra, nem sabe quem que é o jogador, entendeu? E isso não vai dar certo. Então o poker de verdade mesmo, você tem que sentar numa mesa e ir jogando com as pessoas e anotando, porque o poker é feito de jogo de pessoas e a sua missão é conhecer cada tipo de pessoas, né, como que é o perfil dele, o que você pode fazer que seria melhor naquela posição. É assim que você vai ganhar dinheiro dos caras. Certo, galera? Então, um abraço para vocês e até o próximo post.